Nós vamos então iniciando o bate-papo aqui com esses dois jovens empreendedores. Dá uma conferida aí para mim. Chegaram? É mesmo? Esses meninos são espetaculares. Então, vamos inicialmente com André e Lucas Borges, por gentileza, os dois. Por gentileza, os meninos. O André, seja bem-vindo, André. Fica à vontade aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Obrigado. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Esses são os jovens empreendedores da Poligonal. André, explica com a gente o que é esse trabalho que vocês têm feito aqui em Paracatu e região. Primeiro, boa tarde, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, estar falando para essa galera maravilhosa aí. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante, principalmente para o pessoal do campo aí, os produtores, a regularização fundiária, a parte de regularização de operação. Então, a gente está inserido nesse mercado aí, trazendo solução para o homem do campo, para o produtor, aquela pessoa que produz, traz comida para a nossa mesa. E aí a gente está em parceria aí com esse pessoal, trazendo inovações, trazendo inovações e solução para o dia a dia desses produtores. Vamos falar agora com o Lucas. Conta pra gente qual que é a diferença de um com o outro ou os dois fazem a mesma coisa na empresa? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, caros telespectadores, A Poligonal, ela trabalha no setor de meio ambiente e no setor também da topografia, No caso, eu fico mais responsável em questão de meio ambiente e o André responsável pela parte topográfica. Mas a gente, como se diz, joga dos dois lados, Atacante e defesa. Bate o pênalti e corre lá a cabeceira. Exatamente, isso mesmo. O mais importante, pessoal, que a gente faz questão de trazer esses jovens aqui, é que são dois jovens empreendedores e com muito conhecimento. Quero aproveitar a oportunidade e saber da diferença entre a regularização com também as diferenças das autorizações de operações. Isso, Geraldo. Existe uma diferença da regularização fundiária para a regularização de operação. A regularização fundiária é todo um conjunto de normas, leis ali que são aplicadas para a propriedade, para o imóvel. Tipo, por exemplo, ali a gente tem um CAR, tem um georreferenciamento, tem ITR, CCIR, alguma parte aí que é mais da parte de contabilidade, e temos a regularização da operação. Qual tipo de operação que vai ser executada naquela propriedade? Criação de gado, avicultura, lavoura, pecuária, E aí a gente tem seu direcionamento, sua legalidade separada para a regularização fundiária e para a regularização de operação. Então a gente tem que entender qual é a operação ali para a gente aplicar a regularização necessária para aquela operação. Fica à vontade, tanto o André quanto você, Lucas. Quais os documentos necessários para fazer esses procedimentos? Então, vamos começar pelo georreferenciamento. Correto. O georreferenciamento hoje é uma necessidade que tem em toda a propriedade. Em novembro de 2023, venceu o tempo de regularização para propriedades de até 25 hectares. É obrigatório agora. É obrigatório. E de novembro de 2023 até novembro de 2025, é o tempo, é o gap que a gente tem para regularizar propriedades menor que 25 hectares. E aí já fecha esse tempo aí, e aí, teoricamente, todas as propriedades deveriam estar regularizadas. André, tem aquela situação também, não é bem uma chácara, mas não é a fazenda. Aquelas pessoas que estão regulares, compraram as frações mínimas de 3, 4, 6 hectares, eles precisam fazer essa regularização também? Precisa sim. O georreferenciamento, por exemplo, é qualquer área, independente do tamanho, e aí a operação dessa chácara também precisa ser regularizada, precisa ter uma outorga de uso de água, precisa ter uma licença ali de operação. Acho que o Lucas é mais indicado para falar sobre essas licenças, que é a parte ambiental aí. Isso. No caso, o pequeno proprietário, o pequeno produtor também precisa se regularizar mediante o órgão ambiental, Hoje a gente trabalha aí com as licenças de operação e também os processos de outorgas, que se enquadram usos significantes, dependendo aí da quantidade de uso, E também deve ser regularizado, sendo pequeno, médio ou grande produtor. Lucas, o que o proprietário do imóvel rural deve se atentar em relação ao CAR?
Bom, Geraldo, hoje em dia no estado de Minas Gerais estão sendo fiscalizados todos os CAR, independente do tamanho dessa propriedade, e eles vêm fazendo uma fiscalização de modo geral, modo questão do desmate, do tamanho do imóvel, se o imóvel está sendo cadastrado em sobreposição a outro imóvel. Então, essa correção vem sendo feita no estado nos últimos 6 meses, mas hoje em dia já está num grande peso. E esses CARs estão solicitando documentação de comprovação de posse, um responsável técnico fazendo as correções que a propriedade precisa. Toda propriedade, então, tem que ter um responsável técnico? Sim. É mesmo, rapaz? Toda propriedade Isso ela é caro, é? necessita. Isso são fatores a ser analisados, né? Tá igual o quiabo aqui, pessoal. Tá igual que... Depende do tamanho da propriedade, a atividade, Exatamente. não é isso? A documentação A foi documentação. exigida. Eu estou brincando aqui, mas a gente sabe que depende muito do negócio do empreendimento, né? Exato, De repente isso o camarada vai trabalhar com café, o outro com alface. Tem diferença, não é verdade? Sim, E exatamente. em relação a georreferenciamento? Bom, essa bola eu vou passar para o André, que é o especialista, para ele te passar melhor. Então, o georreferenciamento, basicamente a gente tem que analisar a documentação que a pessoa tem, né? Qual é a matrícula da pessoa, se tem o CAR ou não, que também é algo necessário para o georreferenciamento. E aí, basicamente, a pessoa precisa de um profissional competente, que seja credenciado junto ao INCRA, e aplicar as técnicas que são exigidas pela norma de georreferenciamento. E a gente faz todo o procedimento ali de georreferenciamento, levantamento da área com equipamento RTK, equipamento de muita qualidade, muita precisão, gera todas as planilhas ODS, todas as peças técnicas, submete ao CIGEF ali e tem a certificação de georreferenciamento do imóvel. Aí, a partir daí, vem a parte cartorária. Mas o principal é procurar um profissional que seja habilitado, né, que tenha o credenciamento aí pelo INCRA, e para fazer a análise dessa documentação, dessa propriedade, e está prosseguindo aí com o georreferenciamento. Olha, tem uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Posso? Pode. Claro. Bora lá então. Geraldo, eu tenho uma pequena propriedade e um pequeno tanque de peixe. Algumas galinhas, planto alguns pés de manaíba, da mandioca, milho. Eu preciso fazer alguma regularização? Bom, Geraldo, nesse caso precisa ser feito sim a regularização. Começando aí pelo princípio da pergunta, no caso do tanque de peixe, precisa fazer a regularização de operação desse tanque, né? E posterior ele é cadastrado no setor de outorgas, que é o IPA. Mesmo sendo uso insignificante, precisa? Mesmo sendo uso significante, o tanque deve ser cadastrado hoje. Paga uma Se tornou taxa? norma. No caso do tanque, o cadastramento não é pago taxas. Taxas são questão da licença de operação, que é solicitado, né? Tem que ser cadastrado a licença de uso significante, no caso de pequenas propriedades. E também cadastrar, vamos supor, plantio, se ele faz o plantio de milho, mandioca, questão de culturas e horticulturas, tem que ser feito a licença nesse caso. Lucas, o detalhe é que às vezes a pessoa fala, olha, eu vou fazer do meu jeito e tal, chega a autoridade ambiental, pode incorrer em multas, não é verdade? Exatamente, Geraldo. Hoje a fiscalização ela roda bastante, como a gente vê aí nas propriedades rurais, e inclusive tem uma atualização via satélite que eles fazem. Hoje eles trabalham com menos de 5 dias de atualização, então sem visitar pessoalmente a propriedade, eles conseguem identificar o infrator e posterior eles vão a campo só para notificar e assinar essa autuação. Quais são as maiores ocorrências atualmente aqui na região? Atualmente o que a gente mais identifica são desmates regulares, né? Às vezes uma falta de orientação, procurar algum profissional responsável que consiga conciliar a atividade que vai ser necessária a esse desmate. Essa regularização, sendo aprovada, tendo probabilidade de aprovação do início ao fim, qual o tempo que se usa normalmente para conseguir essa aprovação? Pequenos desmates hoje, pequenas intervenções, estão levando média de 6 meses a 8 meses a análise, essa primeira análise. Mas o órgão ele não especifica um tempo exato, porque ele trabalha com uma seção de demanda. Então, se o IF Paracatu hoje não consegue atender a demanda, eles vão submetendo aos IF regional para conseguir atender toda a solicitação.
Eu quero agradecer a participação do André e do Lucas, muito obrigado pela participação aqui. E nós teremos muitas outras oportunidades, são dois empreendedores. Eu quero agora, nesse momento, avisar vocês, produtores rurais, não deixe sua propriedade descoberta. Uma consultoria se faz necessário, tendo em vista a quantidade de exigência que a gente tem pelos órgãos ambientais. E muitas das vezes, esses jovens estão aqui, às vezes as pessoas falam, é muito caro. Quero, inclusive, avisar vocês que esses dois jovens são parceiros agora da Copervap, a Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu, e você que é associado tem condições especiais através desta parceria com a Copervap, não é isso? Nós queremos desejar boa sorte a vocês. É isso mesmo, Geraldo. E quero falar aí, pessoal, entre em contato com a gente aí, para a gente estar esclarecendo qualquer dúvida, né? E a empresa nossa, né? Nós colocamos à disposição, sempre que quiser tirar alguma dúvida, conversar, as portas estão abertas. Telefone para contato. Então, o meu, André, é 389-9963-2604. 9963... 2604. E tem um e-mail que é andré@poligonalengenharia.com. E endereço? O endereço vou passar para o Lucas, que eu sempre esqueço essa parte. Fala aí, Lucas. Bom, passando aqui primeiro o meu celular também, caso alguém não queira entrar em contato com o André, estou à disposição. Certinho. Mas atuamos nas duas áreas, 389-9750-8644 e e-mail corporativo lucas@poligonalengenharia.com. Nosso endereço hoje é na rua Antônio Joaquim Moura Pimentel, 343, bairro JK. Quero agradecer, muito obrigado, boa sorte. Deus abençoe você. Agradece, Geraldo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo. Deus abençoe. Muito obrigado. Fica à vontade aqui. Obrigado.